João capítulo 6, versículos 33 a 35, diz assim: Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos orar mais uma vez. Senhor, dá-nos deste pão. Ensina-nos a que estejamos buscando a Jesus Cristo, nosso pão da vida, dia após dia. Pão que nos alimenta, pão que nos sustenta. Que possamos entender o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, Pai. E que possamos refletir sobre as nossas vidas. Se nós temos buscado o nosso sustento no único pão que pode saciar as nossas almas, o pão da vida que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Jesus diz: Eu sou o pão da vida. Eu gostaria de, nessa noite, começar a ver com os irmãos quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus, no livro de João, ele por 7 vezes ele diz: Eu sou alguém, eu sou, ele começa dizendo aqui: Eu sou o pão da vida. Ele diz muitas coisas no livro de João, ele por 7 vezes ele diz: Eu sou o pão da vida. Ele diz: Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. O livro de João, ele fala por 7 vezes, Jesus ele diz quem ele é. É difícil nós dizermos quem nós somos. Se eu perguntasse para você a seguinte pergunta: quem é você? Defina quem é você. Defina quem é você. Me fizeram essa pergunta uma vez, quando eu entrei no último emprego, nesse emprego que eu trabalho hoje como engenheiro. Eu sou, além da atividade pastoral, ainda exerço atividade de engenharia. E na última vez que eu fui contratado, eu lembro que a moça que trabalhava no RH, que estava me entrevistando, ela falou: quem é o Rodrigo? Defina em suas palavras quem é o Rodrigo. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei quase que sem palavras, porque é difícil nós dizermos quem nós somos. É difícil nós falarmos quem nós somos. Se eu perguntasse para você agora, para que você me dissesse: quem é você? Defina com palavras quem é você. Talvez você poderia dizer: eu sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa contente, uma pessoa... Logicamente que em entrevista a gente só fala coisa boa, né? Quem fala em entrevista que eu sempre acordo de mau humor, né? Sempre solto o grito em casa, ninguém fala isso em entrevista. Mas nós, quando definimos a nossa própria vida, temos a tendência a definir nossas qualidades, aquilo que é mais marcado na nossa vida, aquilo que é mais marcado na nossa característica de ser, no nosso perfil. E toda entrevista de emprego, essa pergunta ela é feita, ela é realizada, né? Quem é você? Defina quem é você. Seja verbalmente, ou seja por escrito, faça uma autobiografia, as coisas que você fez, quem é você? E Jesus, ele, diferente de outras grandes figuras que nós vimos na história, ele não deixa que outras pessoas façam e tire suas próprias conclusões de quem é ele. Ele fala claramente e fala abertamente quem ele é. E aliás é muito interessante que em todas essas 7 coisas que ele fala de quem ele é, no livro de João, é diferente do que qualquer pessoa falaria em qualquer entrevista de emprego. Quem chegaria na entrevista de emprego falaria: eu sou a videira verdadeira, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, né? Coisas que nós não falaríamos. Você pode falar: eu sou uma pessoa contente, eu sou uma pessoa que faz as coisas com rapidez, eu sou uma pessoa que tem um bom relacionamento pessoal, eu sou uma pessoa que aprende as coisas rápido, né? Você poderia, provavelmente você colocaria coisas práticas do dia a dia, mas você não falaria. E Jesus, ele deixa claro quem ele é, ele não deixa dúvida. E eu gostaria nessa noite de entender um pouco esse versículo quando Jesus fala: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Antes de pensar um pouco no pão da vida, eu gostaria de pensar nas outras 2 palavras: eu sou. Porque Jesus aqui, ele se intitula como eu sou. E é complicado nós falarmos eu sou, porque nós mudamos.
No decorrer da nossa vida, nós mudamos. E é complicado nós falarmos, eu sou assim, ou eu sou assado. Eu me lembro que o meu currículo, eu costumo ele sempre manter atualizado, porque senão eu esqueço, né? Aliás, uma dica para você, né? Mantenha sempre tudo que você faz, um curso, alguma coisa nova, algum projeto novo que você faz, coloca lá no seu currículo. E é impressionante como eu vejo, toda vez que eu olho meu currículo, eu falo, puxa vida, como eu mudei. Como nós mudamos na nossa vida. Uma experiência nova que nós passamos, um curso que a gente faz, algum projeto que a gente trabalha, na nossa vida a gente acaba se transformando. De maneira que, será que nós podemos dizer eu sou? E Jesus, ele só pode dizer eu sou porque Jesus Cristo não muda. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por isso, meus irmãos, Jesus, quando ele diz eu sou, nós podemos confiar, porque ele realmente é. Ele nunca deixa de ser. E Jesus, desde a fundação do mundo, ele é tudo isso que ele tem falado. E quando ele se revela para nós, nós podemos confiar que ele realmente é. Sabe por quê? Porque somente Deus não muda. Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, é por isso que vocês não são consumidos. Deus não muda. Deus não muda. Ele próprio, ele se intitula Eu Sou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, eu gostaria que você abrisse. Essa é a primeira vez que Deus ele fala o seu nome. Até então ninguém conhecia o nome de Deus. Até então ninguém sabia qual é o nome de Deus, né? E Moisés, ele perde a vergonha e fala: Senhor, eu preciso saber o seu nome. Se eu vou falar no seu nome, eu preciso saber quem é o Senhor. Hebreus capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo 14. Aliás, do versículo 13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eu lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Deus, ele se intitula e ele se autodenomina como o Deus Eu Sou. Eu sou. Meus irmãos, somente pode dizer eu sou quem não muda, aquele que é e não muda. Jesus Cristo, ele diz que ele é o eu sou. Em outro texto, no próprio livro de João, eu gostaria que você visse em João capítulo 8, versículo 58, Jesus ele diz, e algumas pessoas não creem, porque somente Deus ele tem esse título de eu sou. E Jesus Cristo ele diz de si próprio, ele é o eu sou, ele é esse Deus grande, ele é esse Deus eu sou. João capítulo 8, versículo 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele já existia. Jesus, ele não muda. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Muitas pessoas não creram nisso. Veja no versículo 24 o que Jesus fala a respeito dessas pessoas que não creram que Jesus, ele é Deus, que Jesus, ele é esse Deus que não muda. Versículo 24 de João capítulo 8. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Ah, meus irmãos, se nós crermos que Jesus, ele é este grande Deus eu sou, nós teremos vida. Jesus, ele é o grande eu sou. Ele é Deus. Somente Deus não muda. Somente Deus pode ter esse título de eu sou. O que implica em algumas coisas. Porque nós temos sempre a tendência também de dizer eu sou. O ser humano tem a tendência de dizer eu sou assim. E principalmente a gente descobre isso depois que a gente começa a conviver com as pessoas, né? E aí a gente fala: pau que nasce torto, morre torto. Eu sou assim mesmo, né? Quando a gente quer que alguém mude, fala: você sabe que eu sou assim mesmo. Talvez o seu cônjuge fale assim: você já casou comigo sabendo que eu era assim. Temos a tendência sempre, quando tem um defeito que a gente não consegue largar, e dizer: eu sou assim mesmo, vocês vão ter que me engolir.
Eu sou assim e eu não mudo. Mas, meus irmãos, quando nós vemos na palavra de Deus Jesus dizendo eu sou, isso nos leva a uma reflexão. Quem tem sido o eu sou no meu relacionamento com Deus? Quando se trata na minha vida e o meu relacionamento com Deus, quem tem sido o eu sou? Será que é Ele que tem sido o eu sou? Ou será que tem sido eu o eu sou? Em outras palavras, quem tem mudado? Será que quando nós analisamos a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz, eu, o Senhor, não mudo, eu, Senhor, sou do mesmo jeito, eu, Deus, eu sou do mesmo jeito, e nós vemos pela palavra de Deus que nós precisamos ser transformados. A palavra de Deus em inúmeros versículos diz que nós precisamos ser transformados conforme a imagem, conforme o caráter de Deus. Mas em nossas vidas, será que nós percebemos essa real mudança? Será que eu tenho reconhecido que Deus, Ele é? E eu tenho que me mudar, e eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que me transformar conforme a vontade do grande eu sou? Será que nós temos refletido sobre isso? Será que eu tenho mudado? Uma outra pergunta, será que o eu sou se encaixa na minha vida, nas minhas necessidades? Porque hoje nós percebemos grandes movimentos religiosos e na maioria deles são as pessoas tentando procurar um Deus que se encaixe conforme o seu próprio intelecto. Então as pessoas falam, bom, deixa eu ver a respeito desse Deus. Bom, esse Deus não faz sentido. Esse Deus, para mim, eu não estou entendendo muito bem, então esse Deus não deve ser o Deus verdadeiro. As pessoas leem sobre alguma determinada religião, até que elas encontram uma religião e falam, essa daqui é de acordo com as minhas necessidades, com aquilo que eu preciso. Deixa eu ver esse Deus. Esse Deus, ele dá casa e carro, dá casa própria, o carro, 0 km, que eu estou tanto precisando. E dizem que esse Deus também vai fazer isso para mim, que eu também estou precisando. E parece que nessa igreja aqui também eu não vou precisar me mudar muito. Eu posso continuar fazendo as coisas que eu faço, não vai me incomodar tanto. Então esse Deus é legal, gostei desse Deus. De maneira que nós temos feito com que Deus se molde a nossa própria vida e nós não queremos transformar a minha vida. Será que nós temos tido um Deus que se encaixa em nossas vidas? Ou será que nós temos vivido uma vida onde nós nos encaixamos com a própria vontade desse grande Deus que não muda? Jesus diz, eu sou. Jesus, Ele é. Nós não podemos dizer eu sou, porque nós estamos em constante transformação. E meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que nós precisamos ser transformados. Jesus, Ele é o eu sou. E nós precisamos nos lembrar o que implica Deus falar eu sou. Implica que nós temos que ser transformados conforme a imagem dEle. Nós precisamos ser transformados. Nós estamos em constante transformação, de maneira que nós precisamos fazer com que as nossas necessidades sejam moldadas à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E não que nós tenhamos um Deus que possa agir conforme as nossas necessidades, conforme os nossos gostos, conforme o nosso bom parecer. Nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados à imagem desse Deus maravilhoso. E Jesus, ele diz, nesse primeiro eu sou que ele coloca, ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Pão, aquilo que a gente come todo dia. O alimento mais básico que existe é o pão. Tenho certeza que se tem um alimento que acho que é mais consumido no Brasil, esse alimento, perto do arroz e feijão, deve ser o pão. Todos nós comemos pão quase que todos os dias. Tanto que quando o preço da farinha de trigo sobe, a primeira notícia que tem é que o pãozinho vai aumentar, o preço do pãozinho vai aumentar. O que começa a todo mundo já pensar, puxa vida, eu tenho que comprar pão todos os dias. Pão é alimento básico. E a palavra pão, ela é tida tão como um alimento básico que ela é tomada também como sinônimo de outros tipos de colocações, né? Por exemplo, eu vou trabalhar, em vez de trabalhar, a pessoa diz, eu vou ganhar o pão de cada dia. Eu vou batalhar pelo meu pão.
Eu vou buscar o meu pão. Então o pão ele tem esse sinônimo de alimento, de sustento, né? De salário, da minha provisão. O pão ele tem essa ideia de ser aquilo que eu preciso para poder viver. O pão ele é o sustento, mas de ponto de vista do corpo, né? O meu corpo ele precisa de pão para viver, né? Ou seja, o corpo ele precisa de alimento, o corpo precisa do pão. E o pão ele tem esse sentido. E Jesus, quando ele diz eu sou o pão da vida, meus irmãos, Jesus apenas não diz eu sou o pão. Ele diz mais, ele diz eu sou o pão da vida. Ele não diz assim, eu vim dar pão para vocês. Ele diz também, eu vim dar vida para vocês. De maneira que nós entendemos que a vida é muito mais do que um simples comer. A vida é muito mais do que só comer o pão. A vida é muito mais do que eu só trabalhar, acordar segunda-feira cedo, trabalhar, ir para o almoço, comer o pão, depois trabalho de novo, segundo turno, e aí volto com a família, janto, não sei, assisto novela, uma TV, conversa um pouco, vai dormir, no dia seguinte a mesma coisa, acorda, e almoço, e come de novo, e come, e dorme. Ora, será que nós somos, se tivermos uma vida assim, será que nós somos melhores que os cachorros? Que também acordam, também saem para fazer sua caminhada matinal, comem, voltam, dão uma descansadinha, vai lá, cava mais um pouquinho, come de novo e dorme. Será que nós temos sido diferente? Ora, meus irmãos, a vida é muito mais do que isso. A vida do ser humano, e Deus ele coloca o ser humano, Deus quando cria o homem e a mulher, ele coloca nele e faz ele conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele não faz com que esse homem seja um espírito inanimado. Não, Jesus ele quer nos dar esse pão. E a vida ela é muito mais. A vida ela é muito mais do que isso. A nossa vida ela precisa de Cristo. Assim como o corpo precisa do pão. A nossa vida ela precisa de Cristo. Jesus ele é este pão da vida. Jesus ele está querendo nos dizer o que é isso, ele ser o pão da vida. Nada mais é do que ele dizer, vocês precisam de mim. Vocês não conseguem viver sem mim. É impossível viver sem Cristo em nossas vidas. Eu gosto muito do ensinamento que um professor de seminário fez para mim, há muitos anos atrás. Ele, quando conta a história da criação, que Jesus, que criou a terra, conforme a palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, diz a palavra de Deus que Deus ele diz para a terra, faça da terra, que a terra, cresçam da terra árvores frutíferas. E cresceram árvores frutíferas. Cresçam da terra animais, né? Ou seja, da terra sejam feitos animais. Da mesma maneira, os peixes, quando Deus criou os seres marinhos, ele fala que as águas produzam peixes. E Deus, quando ele fez o homem, ele não vira para o barro, ele não vai para a terra, ele não vai para a água. Deus ele diz para si mesmo, façamos o homem. Antes ele diz para a terra, faça a terra animais, faça a terra árvores, faça a água peixes. Mas quando ele vai fazer o homem, ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem. Deus ele faz o homem de si próprio. O que nos dá a entender uma coisa muito interessante. A árvore, as árvores elas precisam da terra para poder viver. A árvore, quando você pega uma árvore, você tira ela da terra, ela perde os seus nutrientes. Ela perde os seus nutrientes e ela começa a morrer. Ela vai e começa a morrer. A mesma coisa dos animais. Se você tira os animais do seu meio ambiente, do seu habitat natural, ele perde a sua sobrevivência. O peixe, se você tira o peixe da água, o peixe precisa da água para viver. E assim como a criatura precisa daquilo que foi criado para poder viver, assim somos nós. Nós fomos criados em Deus. O ser humano ele foi criado em Deus. Deus ele diz na criação, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem ele é algo que saiu de Deus, de maneira que nós precisamos de Deus para viver. Nós até podemos viver, achar que vivemos sem Deus, mas é só ter um pouquinho de experiência na vida que nós entendemos que se nós não temos Deus em nossa vida, a nossa vida é como a vida de animais,
como a vida de cachorrinhos. Existe um trecho das Escrituras que uma pessoa, ela fala: Senhor, ela diz a Jesus, né, era uma mulher gentia, e ela fala: Senhor, me dá um pouco de pão, né, fala um pouco para mim o que ela queria dizer. E ela faz segundo as ilustrações: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E é muito interessante essa mensagem dessa mulher. Jesus, ele se compadece dessa mulher, porque realmente ela entendeu que o pão da vida era Jesus Cristo. Jesus, ele é esse pão. Nós precisamos de Cristo. Existem algumas implicações em Cristo dizer: eu sou o pão da vida. Talvez você possa dizer: tudo bem, esse maluco aí que dizem que é o nome de Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quando nós lemos o texto inteiro de João capítulo 6, é a única mensagem de Jesus. João capítulo 6, se você for ler o capítulo 6 inteiro, é a única mensagem de Jesus que Jesus pegou tão pesado a tal ponto dos discípulos falar: esse cara aí está louco, eu vou tomar o meu rumo, e ele não sabe o que está dizendo, né? Mais para frente Jesus fala: olha, vocês têm que comer da minha carne, vocês têm que beber do meu sangue. Mais para frente, se você ler o texto em João capítulo 6, os discípulos ficam escandalizados, muitos deles desistem, né? Muitos falam: eu não quero mais, esse cara está doido. E nós podemos dizer a mesma coisa de Jesus, mas o fato de Jesus, como Deus, ter dito: eu sou o pão da vida, implica em muitas coisas, sendo nós crentes ou não, sendo nós da igreja, sendo nós discípulos de Jesus ou não. A primeira e grande implicação é que não existe vida sem Cristo. Jesus, ele diz em João capítulo 14, versículo 6, um outro eu sou. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida, nele está a verdadeira vida. Enquanto nós não encontrarmos este pão da vida, nós nunca vamos conseguir estar vivendo esta vida plena. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse: eu vim para que tenham vida, uma vida em abundância. Jesus, ele é aquele que nos dá essa vida abundante. Assim como a nossa vida, nós precisamos ser alimentados no físico, no moral e em espiritual também. Nós só podemos ser alimentados em Jesus Cristo. Não existe vida sem Jesus Cristo. É impossível nós termos uma vida plena enquanto nós não chegarmos a Jesus Cristo, enquanto nós não se alimentarmos desse pão da vida. É impossível nós vivermos uma vida plena. Talvez você tenha vivido a sua vida e não tenha encontrado razão para a sua vida, mas em Jesus Cristo há razão para viver. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus Cristo, ele é esse pão que veio do céu para que viesse nos dar essa vida. Muitas pessoas, elas ficam procurando, e temos, não só as pessoas, eu me incluo também. Quantas vezes nós temos a tendência de querer preencher a nossa vida e achar que nós vamos estar satisfeitos nessa vida com as coisas dessa própria vida? Talvez, eu já vi muitas pessoas falar: pastor, minha vida está ruim, mas eu tenho certeza que quando eu me mudar para São Paulo, aí vai tudo mudar. Eu quero dizer para você que vai mudar para pior, porque eu vim de lá. Ou talvez em algumas coisas realmente melhore, né? Você pode falar: o meu salário vai dobrar. O teu salário vai dobrar, eu tenho certeza disso, mas as suas despesas vão triplicar. Ou você diga assim: pastor, eu tenho certeza que no momento que eu for promovido, meus problemas vão acabar. Tenho certeza disso. Tenho certeza que no momento que eu mudar de emprego, olha, eu estou procurando essa vaga. Pastor, mas se eu achar essa vaga, minha vida vai ser diferente. Quero dizer para você que não vai mudar nada. Talvez mude para melhor em algumas coisas, mas com um salário maior você vai ser mais cobrado. Você vai precisar trabalhar talvez à noite, mais tarde, no sábado, no domingo. É vida de chefe. Pensa que é fácil. Olha a vida do seu chefe, né? Você só olha o salário, o olerite dele, olha a vida que ele tem. Talvez você pense: pastor, o problema da minha vida não é emprego, não é financeiro, o problema da minha vida é sentimental. Tenho certeza que no momento que eu arranjar um namorado, uma namorada, ou casar, aí sim, pastor, aí tudo vai resolver. Não resolve. Nós queremos sempre achar e procurar: como que a minha vida vai melhorar? Como que eu vou conseguir me saciar nessa vida?
Aí você vai, eu tenho que mudar de endereço, eu tenho que mudar de emprego. Mulher não muda, tá? Casamento é para sempre. Por consequência, sogra também não. Pode dar risada, porque não muda mesmo. Não muda. Meus irmãos, se nós colocarmos a nossa confiança nestas coisas, de que a nossa vida vai mudar e que eu vou ficar satisfeito com a minha vida, isso é uma ilusão. Jesus, ele diz: eu sou o pão da vida, sou eu. Não existe vida sem mim. Sem Jesus Cristo, a vida é passar fome. Sem Jesus Cristo, a vida é passar sede. É estar sempre insatisfeito com a vida. A vida sem Jesus Cristo é estar sempre insatisfeito. Primeira implicação: não existe vida sem Cristo. Em Cristo dizer: eu sou o pão da vida. A vida só está em Cristo. A segunda implicação: nós devemos nos alimentar dele. Ora, se ele é o pão da vida e só existe vida nele, isso implica que nós precisamos nos alimentar dele dia após dia. Assim como o corpo se alimenta de pão, e o alimento do corpo, ele entra por onde? Pela boca. A palavra de Deus, ela mostra como que chega o alimento espiritual. Sabe por onde entra o alimento espiritual? Pelo ouvido. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Meus irmãos, nós devemos nos alimentar, assim como o nosso corpo se alimenta, o nosso espírito também, ele é alimentado. Jesus, em Mateus capítulo 4, quando tem a sua tentação, a primeira tentação que ele tem é uma tentação do pão. O diabo diz: olha, se você é o filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. E ele cita um texto de Deuteronômio dizendo assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meus irmãos, o pão da vida, que é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. O homem não se alimenta apenas do pão, mas para ele ter vida, nem só de pão viverá o homem. Ora, se nós queremos ter essa vida, nós precisamos não apenas comer o pão e buscar o pão de cada dia, mas nós precisamos buscar este pão da vida, que é Jesus. Se nós queremos ter essa vida que Deus está dizendo, e a verdadeira vida é esta vida que Deus diz que realmente existe, não é apenas lutar e a luta do dia a dia pela busca do pão. Olha, eu quero dizer para você, se você veio para a igreja buscando um carro novo, um emprego novo, um relacionamento novo, alguma coisa nova para a sua vida, amém, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que a sua vida, ainda depois dessas coisas, ainda vai ser incompleta. Quantas pessoas chegam até a igreja e nós vemos quantas igrejas fazem campanhas. Olha, a campanha da rosa cheirosa para ganhar o namorado, a namorada, o esposo, a esposa. É a campanha do não sei quantos que você tem que passar na ponte para ganhar um emprego novo ou ganhar mais. A campanha que faz um monte de coisa para você ganhar o pão de cada dia. As coisas que nós sabemos que não têm o poder de transformar a nossa vida, não têm o poder de saciar a nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos alimentar de Jesus Cristo, da sua palavra. É esta palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E esta é a palavra do Senhor. Nós precisamos nos alimentar desta palavra se nós queremos ter a vida verdadeira. Não existe vida verdadeira enquanto nós não nos alimentarmos da palavra de Deus. E Jesus Cristo, Ele é a palavra de Deus. João capítulo 1. Ele é o verbo de Deus. No princípio era o verbo, a palavra, o Logos. Ele é a palavra. No princípio era a palavra de Deus. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é a palavra de Deus encarnada. Nós temos nos alimentado dessa palavra. Como tem estado a sua vida? Será que você tem vivido a sua vida correndo atrás do pão de cada dia? O que não é errado, eu quero dizer para você. Eu não estou dizendo que é errado você lutar, você ter um bom emprego, você buscar um bom relacionamento, um bom marido, uma boa esposa. A palavra de Deus diz que quem acha uma boa esposa achou um tesouro. Eu achei um tesouro. Espero que você tenha achado também.
Nós devemos lutar por estas coisas, mas muito mais pelo pão da vida que é Jesus Cristo. Nós devemos nos alimentar dia após dia da palavra de Deus. Somente ela pode nos fazer dar razão, somente ela pode dar razão para a nossa vida. E a terceira implicação de Cristo ser o pão da vida é a nossa identificação com Cristo. Quando Cristo diz: eu sou o pão da vida, comam a minha carne. Jesus estava falando isso de maneira figurada, e nós fazemos isso também fisicamente quando participamos da ceia do Senhor. Mas quando Jesus ele diz isso, eu gosto muito de um texto, de um provérbio que eles dizem, porque ultimamente eu tenho procurado fazer dieta. Estou fazendo ultimamente a dieta da lua. Falei para minha esposa: faça um prato do tamanho da lua, de salada, Aí depois eu como a lua minguante, que é só as coisas que eu gosto. Uma lua cheia mesmo é só salada. Eu recomendo quem está precisando também. E eu estive lendo esse negócio de dieta, e eles falam assim: você é o que você come. Você é o que você come. E eu entendi muito isso, que você é o que você come, quando eu olhei o meu filho nos 6 primeiros meses. Era só leite materno. E eu não entendia como que aquilo, leite materno, podia se transformar o corpo dele. Ele ia crescendo e era só leite. Ele até 6 meses de idade era leite puro. Leite transformado em corpo. Era puro leite. Ele só bebia leite materno, mais nada. Mais zero, nada. Era só leite. E o leite foi transformado no corpo dele. E meus irmãos, esse provérbio que diz: você é o que você come, isso eu creio realmente ser verdade. Mas quando nós pensamos isso, quando nós falamos você é o que você come com relação ao pão da vida, isso também é uma verdade. Porque quando eu me alimento de Jesus Cristo, quando eu me alimento deste pão da vida, eu começo a dizer como o apóstolo Paulo dizia em Gálatas capítulo 2, 20. Ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu começo a me alimentar desse pão da vida, começo a eu não viver mais para mim mesmo, mas Cristo começa a viver. Eu começo a ter uma identificação tal com Cristo, que quando eu me alimento desta palavra de Deus, eu começo a não viver mais eu. E começa a acontecer coisas em minha vida. Começa a acontecer coisas em nossa vida que antes já não aconteciam. Cristo ele passa a habitar em nossas vidas. Cristo ele passa a se manifestar em nós. Cristo ele passa a se manifestar em nossas vidas quando nós nos identificamos com Cristo. Quando nós provamos deste pão da vida, nós nos identificamos com Cristo. E em João capítulo 15, versículo 7, Jesus ele deixa uma promessa para aqueles que estiverem se alimentando dele. João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedires o que quiseres, e vos será feito. Se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra, o meu pão, permanecer em mim, se você se alimentar de mim todos os dias, você vai pedir o que você quiser, e vos será feito. Meus irmãos, quando nós nos alimentamos do pão da vida, nós somos transformados. Quando nós nos alimentamos de Jesus Cristo, nós somos transformados. É impossível alguém se alimentar deste pão e não ser transformado. Assim como quando você come alguma coisa diferente, isso cria uma reação diferente no seu corpo. Assim é com Jesus. Quem se alimenta de Jesus é identificado com Ele. Por fim, nesse texto que nós lemos de João capítulo 6, Jesus ele deixa uma promessa com relação ao pão da vida. Muitas pessoas falaram: Senhor, dá-nos desse pão. Jesus diz no versículo 35 de João capítulo 6: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Meus irmãos, Jesus ele diz assim: quem crer em mim jamais terá fome, jamais terá sede. Fome e sede são sinais de insatisfação. Fome e sede são sinais que eu estou insatisfeito com a minha própria vida. Eu não sei se você está insatisfeito com a sua vida. Talvez você tenha tido uma
esteja tendo uma vida que está insatisfeito e você sabe, já viveu um pouco o suficiente para saber que não adianta mudar, que a insatisfação ela volta. Não adianta eu mudar de vida, que a insatisfação ela continua voltando. Mas Cristo ele promete uma vida abundante e uma vida de satisfação. Por isso, eu quero desafiar a sua vida, se você tem tido esta vida insatisfeita, a buscar a Deus através da sua palavra, buscar esse pão de cada dia, que é Jesus Cristo. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós devemos buscar esse pão da vida, buscar a Jesus Cristo todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A minha oração é que você possa encontrar este pão da vida, que você possa se alimentar dele, e que você nunca tenha fome, você nunca tenha sede, e que você possa levar esse pão também a muitas pessoas que não conhecem, que vivem insatisfeitas, porque esta é a promessa de Jesus: se nós formos até ele, este pão da vida. E ele diz no versículo 37 que todo aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Nós sabemos que podemos ir até Jesus independente daquilo que nós tenhamos feito, e sabemos que nós podemos ter uma vida e uma vida abundante em Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.